A atuação do assistente social é regida pela identificação, análise e intervenção, a busca de alternativas para se minimizar as manifestações da questão social. Segundo Guerra et al. 2007, a observação dessas manifestações teve início a depender da área em que essa manifestação acontece. As expressões assumem diferentes contornos no tocante da garantia de direito. Compreender a questão social e suas expressões faz-se cada dia mais necessário para que o assistente social, a partir da sua área de atuação, possa desenvolver um trabalho mais efetivo, mais eficiente, mais objetivo, reconhecendo cada uma das expressões e direcionando seus atos para minimizá-las. Com base nesse conhecimento, este profissional terá condições de planejar e executar ações mais eficazes e efetivas, a garantia do acesso aos direitos das mais diferentes grupos da sociedade. O estudo ora apresentado buscou evidenciar as expressões da questão social identificadas no cotidiano de uma instituição de longa permanência para pessoas idosas localizada no município de Bagé. Não menos importante, buscou dar destaque à atuação do assistente social frente às manifestações da questão social. O método de pesquisa é um elemento indispensável para a elaboração do conhecimento, visto que é através dele que se viabilizam as evidências científicas sobre determinado assunto. Nesse sentido, o estudo em tela valeu-se do método qualitativo descritivo, desenvolvido com base em uma entrevista semi-estruturada realizada com assistente social, atuando numa instituição de longa permanência localizada no município de Bagé. A escolha da instituição foi motivada pela singularidade do público a qual se destinam suas ações, qual seja, pessoas com idade igual ou superior a 59 anos, de ambos os sexos, admitidas na instituição de longa permanência para pessoas idosas. E o que motiva a admissão dessas pessoas é a inexistência de familiares aptos ou em condições de garantir a manutenção daquela pessoa idosa em seu domicílio de origem. Ao ser entrevistada, a assistente social respondeu questões relacionadas ao histórico de atuação da instituição, a tipificação dos serviços prestados e sobre as expressões da questão social identificadas em seu cotidiano profissional. O presente trabalho teve como fontes de pesquisa livros, artigos e sites informativos. Os dados coletados foram analisados à luz do referencial teórico que eu apresento a seguir. O conceito de questão social mais estudado pelos assistentes sociais vem dos autores Marilda Yamamoto e Raul de Carvalho, que, segundo Machado, caracteriza-se pelas evidências do ingresso da classe operária no cenário sociopolítico, que luta por reconhecimento perante o empresariado e o Estado. Ou seja, questão social expressa a contradição fundamental do modo de produção capitalista. As consequências da apropriação desigual do produto social, qual seja a riqueza, os meios de produção, são denominadas manifestações da questão social. E essas manifestações podem ser evidenciadas através do analfabetismo, a violência, o desemprego, a favelização, a fome, o analfabetismo político, entre outros exemplos que eu poderia trazer. E estes exemplos tornam-se objeto da atuação do assistente social nos espaços socioocupacionais, que são os locais de exercício da profissão destes trabalhadores. A profissão do assistente social surgiu em razão do atendimento às desigualdades advindas do emergente capitalismo industrial na Inglaterra, ainda no século XIX, e teve como base as primeiras iniciativas filantrópicas lá desenvolvidas. No contexto brasileiro, de acordo com Machado, o escravismo vivenciado no período colonial contribuiu fortemente para a formação de segmentos extremamente vulnerabilizados, posicionados à margem da sociedade e da garantia de seus direitos.
e que, igualmente ao contexto mundial, demandavam a minimização dessas expressões da questão social. Contudo, foi na década de 90 que o serviço social adotou a questão social como objeto de sua ação, de sua intervenção. Segundo a Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social, a ABEPS, integra o cotidiano do assistente social o convívio com as mais amplas e dramáticas expressões da questão social, dentre elas a atuação profissional nas instituições de longa permanência para pessoas idosas. Coube nesse estudo, no contexto da fundamentação teórica e para além das definições estanques, marcar a percepção da questão social como uma ferramenta de análise da sociedade, que possibilita desvendar as desigualdades e evidenciar estratégias de resistência à subalternidade, à exclusão social e à dominação política. As instituições de longa permanência para pessoas idosas integram as redes locais de assistência social e, em geral, surgem em razão do atendimento de demandas da comunidade de caráter filantrópico, o que, aliado à falta de uma política pública, pode vir a afetar as condições de vida de seus assistidos, de seus residentes. Em alguns casos, buscam reproduzir a rotina que o usuário teria se estivesse no convívio familiar, buscando amparar e abrigar pessoas impossibilitadas do convívio familiar. Para os autores Bieger, Silva, Frenzy e Caron, as instituições de longa permanência para pessoas idosas servem, entre outras funções, como um veio socialmente aprovado para a segregação de pessoas cuja a convivência e a conveniência econômica e produtiva foram afetadas pelo sistema social, contexto no qual, onde de certa forma, tem início a manifestação de determinadas expressões da questão social. A entidade escolhida para nortear a realização desse estudo tem personalidade jurídica constituída sob a forma de associação sem fins lucrativos e uma atuação em âmbito regional. Oferece aos seus usuários a garantia de moradia digna, cuidados médicos e sociais em tempo integral e também alimentação, higiene e lazer. Também é ofertado a esses usuários assessoramento jurídico e suporte para o requerimento de benefícios, dentre os quais se destaca o BPC, Benefício de Prestação Continuada. A instituição também acessa serviços públicos ofertados através das políticas do idoso, da saúde e da assistência social. Ao ser perguntada sobre as expressões da questão social identificadas em seu cotidiano profissional, a assistente social relatou o negligenciamento dos usuários por seus familiares, que em sua maioria encontram-se em situação de extrema pobreza financeira, material, cultural e afetiva, com vínculos familiares rompidos e com um histórico de abusos de diferentes naturezas. Destacou-se nessa entrevista que no transcorrer de suas vidas os sujeitos tiveram a maioria dos seus direitos negligenciados e que muitos chegam até lá para ter esses direitos garantidos, ainda que no final de suas vidas. Os usuários do serviço acessam o espaço, a instituição de longa permanência, em razão de medidas protetivas. Por fim, relatou que em seu cotidiano profissional não consegue traçar análises mais aprofundadas sobre as expressões da questão social identificadas no cotidiano da instituição de longa permanência, em razão do volume de atividades por ela acumulado. Essa instituição, objeto de análise, possui apenas uma assistente social para o desenvolvimento de todo o trabalho. Em consonância com os autores estudados e com base nas evidências extraídas da entrevista realizada na instituição de longa permanência, é possível identificar elementos que corroboram a ideia de Castel-Apu de Guerra, com relação ou advindo de uma nova questão social, constituída por 3 novas expressões. No contexto deste estudo, destaco a constituição de uma população sobrante, entre outras palavras, de uma população de inúteis para o mundo. Por fim,
Compreendemos que este estudo contribuiu para suscitar reflexões e questionamentos acerca da atuação do assistente social, que na unidade analisada é expressivamente voltada a minimizar as manifestações e impactos da questão social e incipiente na reflexão da prática profissional e sobre a formação acadêmica dos profissionais desta categoria. Com isso, abre-se campo para a realização de um novo estudo, sendo este voltado às percepções acerca da formação acadêmica da categoria profissional do serviço social e sua relação com as manifestações da questão social abordadas ao longo deste estudo.